Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre as demandas LGBTQIAPN+, na formação em psicologia. A pesquisa trata da abordagem de conteúdos ligados a essa população no curso de psicologia da UFMA. Para falar sobre esse assunto, recebemos a mestre em psicologia pela Universidade Federal do Maranhão, Juliana Ferreira Martins. Juliana, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço pelo convite novamente, Juliana, uma das etapas do seu estudo trata de uma análise do PPC, que é o plano pedagógico do curso. O que é o PPC e de que maneira os conteúdos LGBTQIAPN+, são incorporados a esse documento? Então, o PPC, ele é o documento que orienta o curso, Ele é como se fosse a constituição do curso. Ele diz o que vai existir dentro do curso, as ementas, as disciplinas, o que vai ser ensinado em cada disciplina. E aí, na análise documental, desse PPC, eu fiz busca por termos, diversidade, minorias, vulnerabilidade, sexualidade. E aí, diversidade aparece bastante, mas nunca com relação a essa população. É a diversidade metodológica, a diversidade de técnicas da psicologia. E aí os outros termos, vulnerabilidade, sexualidade, gênero, minorias, eles quase não aparecem. E quando apareceu foi com relação a uma disciplina específica, de teorias da psicanálise. Então é muito superficial, muito genérico, não tem nada assim que aborde diretamente as demandas dessa população. E o que te levou para esse caminho, a estudar essa questão? Desde a graduação. Na verdade, o meu TCC, na época, foi sobre os profissionais de saúde, de modo geral, não só da psicologia, mas como que estava sendo a atuação com relação a essa população. E aí, no mestrado, eu quis trazer isso mais voltado para a psicologia. Certo. E você, para esse trabalho, entrevistou diversas pessoas, entre discentes e docentes aqui do curso de Psicologia da Universidade Federal do Maranhão. Como essa realidade ela é sentida por esses estudantes de Psicologia e que considerações eles fizeram acerca da... e que considerações eles fizeram acerca da ausência dessas temáticas? Os estudantes, eles foram unânimes, Todos eles concordam que a formação ela tem muitas lacunas, muitas falhas. E essa geração de discentes também, eles têm uma noção muito crítica interessante para esse lado, Muitos também dos que participaram das entrevistas, não foi um critério que eu coloquei, mas foi por busca deles mesmos, são da própria população. Então, eles são de orientações sexuais ou identidade de gênero dissidentes. Então, eles vivem essa realidade, E uma das falas que eu achei muito interessante, que foi até o que se tornou uma parte do título da dissertação, se não está na formação, vai muito da boa vontade do professor. Então, é algo muito percebido por eles, que existem determinados professores que abordam, mas que não é uma regra, e as outras formas de abordar são em eventos, em palestras, muitas vezes organizados pelos próprios alunos. E como é que os docentes eles avaliam essa questão no sentido de que os entrevistados incluem temáticas LGBTQIAPN+, em sala de aula? Tiveram colocações muito honestas, Os professores eles reconhecem que existe pouco engajamento nesse sentido. Teve uma professora até que ela trouxe que ela aborda isso em sala de aula, mas muito como uma mobilização pessoal dela. Mas não por conta da formação que ela teve ou por conta da instituição, colocar como uma regra, Mas é por uma motivação pessoal dela mesma, E aí teve outra professora também que disse que ela traz profissionais, especialistas, para fazer participação durante as disciplinas. O que é muito preocupante também, assim, A gente tem que reconhecer esse movimento desses professores, mas que são minorias, dentro dos docentes todos. E, ao mesmo tempo, se essa professora sai, se ela se aposenta, se ela pede licença, como é que vai ficar esse conteúdo que ela e outra professora que dá, E aí, com base nisso que tu está colocando, o que tu percebes? Há um encaminhamento no sentido de que isso seja ampliado ou não que fique naquilo mesmo? A expectativa é que seja ampliado, A grade curricular, a geral, ela é de 2015.
E as de ênfases, né, que o curso de psicologia tem 2 ênfases, elas são de 2017. Então, de lá para cá já passou bastante tempo, né? 9 anos. Então, a expectativa é que seja melhorada. Agora não, né? 2023 foi lançada uma nova DCN e aí os cursos de psicologia têm que se atualizar. Eles têm 2 anos para se atualizar. Então, seria até final do ano passado, né? Então, eu creio que a UFMA já está caminhando para isso. Muito bem, estamos conversando com a mestra em Psicologia pela UFMA, Juliana Ferreira Martins. Ela conversa com a gente sobre a pesquisa Se Não Tá na Ementa, vai muito da boa vontade do professor, formação em Psicologia e os desafios de uma prática socialmente comprometida com as demandas da população LGBTQI APN+, pesquisa da Juliana. No que diz respeito agora, Juliana, em relação a acolhimento, o curso de Psicologia aqui da instituição da Universidade Federal do Maranhão é receptivo com discentes LGBTQIAPN+, o que os professores e alunos têm a dizer sobre esse assunto? Então, foram dados muito complexos, né? Não existe, assim, uma recusa direta, uma violência explícita. A colocação dos professores e dos próprios alunos é que, quando o assunto vem, ele acontece, né? Mas essa questão de tolerar também não é sinônimo de engajamento, né? Não existe, assim, um incentivo, uma motivação. Existe, assim, quando vem, eles recebem, né? Mas não existe uma mobilização para que ele, de fato, aconteça. Um resultado observado é que a inclusão de temáticas LGBTQIAPN+, ela depende de uma iniciativa individual dos professores. Você já colocou aqui que riscos essa postura ela representa para a formação em psicologia, falando aí de forma mais contundente. Tá, como eu já disse, né, é um risco quando é muito pessoal de cada professor, quando esse professor sair, né, ou quando ele se aposentar, tirar licença, como é que vai ficar essa temática? E uma outra questão também falando dessa responsabilização individual de cada professor, né? Acaba sobrecarregando um ou outro professor para ficar responsável por uma coisa que ele acha importante e que ele se mobiliza para inserir, mas não é uma responsabilização do curso, da instituição, entendeu? Então, fica muito a cargo de determinados professores, né? Muito individualizado, vamos dizer assim. E quando se fala em relação a pacientes, com relação aos pacientes LGBTQIAPN+, como uma formação excludente em relação a conteúdos pode afetar essas pessoas? Então, é uma população que já passa por diversas violências, né? Na dissertação, eu trouxe dados de diversas fontes, né? Da ANTRA, do próprio observatório aqui do estado do Maranhão, com relação à violência, com relação a taxas também de depressão, de suicídio, de diversos transtornos decorrentes das próprias vivências deles, né? Então, assim, quando as pessoas vão buscar um profissional de saúde, né, especificamente da psicologia, mas serve para qualquer profissional de saúde também, buscando um acolhimento, buscando uma assistência. Então, quando ele não é tratado como deveria ser, não é bem atendido, enfim, quando um profissional reproduz novamente uma violência que ele já passa em outros contextos, né, na família, na escola, no trabalho, o que acontece é essa pessoa nunca mais buscar um serviço de saúde, né? E generaliza também, porque foi destratado por um profissional e aí generaliza para toda a categoria como um espaço que não é de acolhimento, que ele não vai ser bem recebido, que ele não vai ser atendido. É isso. Em relação a impactos, quais podem ser os impactos de uma pesquisa como a sua na organização do plano pedagógico desse curso? Então, eu espero que contribua muito, né? E pode impactar no sentido de que é algo mais palpável, né? A gente trouxe uma análise documental, a gente tem entrevistas, né? Tanto de estudantes como de professores. Então, são dados, né? Não é só um achismo ou uma hipótese, né? Tá ali os dados, algo mais material, que pode embasar uma mudança do PPC, das disciplinas que são oferecidas, e no sentido também de incentivar outros pesquisadores, né? Porque foi uma pesquisa só aqui na UFMA, com esses recursos, né, que eu utilizei.
E aí podem ser realizadas pesquisas comparando a UFMA com uma outra universidade, ou então uma pesquisa a nível de Nordeste, por exemplo, porque é algo nacional, né? Não é uma realidade só da UFMA, essa questão curricular e como esses assuntos são abordados, é algo nacional. Então, é interessante que isso se amplie também, que isso incentive para ampliar outras pesquisas. Pesquisa interessante, necessária, muito importante com o fomento da FAPEMA, né? Sim, com o fomento da FAPEMA, que ajudou muito, né? Realmente foi muito... Fugiu a palavra. Fundamental, foi muito fundamental e foi necessário para dar esse suporte todo na realização da pesquisa. Muito bem, recebemos a mestre em Psicologia pela UFMA, Juliana Ferreira Martins. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço novamente, né? Participei a primeira vez em agosto do ano passado, quando foi depois da qualificação. Então agora eu consegui trazer essa pesquisa de uma forma mais completa, né? Continuada. Muito obrigado. Obrigada. Até o próximo programa.